Olá a todos, eu sou Wellington Casas, faço parte da equipe junto com a Fernanda. Nosso artigo é o aquecimento de panelas com queimadores de combustível oxigênio. Esse artigo foi publicado pelo autor Josef Weschenbach, originalmente então publicado na revista Gießerei, na Alemanha, em 2013. O objetivo principal do artigo então, é abordar as vantagens econômicas e ambientais da utilização de queimadores de combustível com oxigênio para o aquecimento de panelas de vazamento em comparação com os queimadores de gás natural a ar. Antes de entrar no conteúdo do artigo, vamos falar um pouco sobre a sinterização. A sinterização ela vem da metalurgia do pó e é a etapa de consolidação da peça. O objetivo da sinterização, então, ele vai ser a densificação do material provocada pela aglomeração entre as partículas por meio da difusão e pelo aumento do tamanho de grão. Ela vai ocorrer aproximadamente em temperaturas da ordem de 2/3 a 3/4 da temperatura de fusão do material. E o resultado, então, é o aumento da densidade, a redução do volume de poros, a alteração da geometria dos poros e o aumento da resistência mecânica do material. E sobre o aquecimento de panela, vale lembrar que essas panelas que são usadas aqui no artigo, faladas aqui no artigo, elas são utilizadas para transferir o metal líquido do forno para os moldes. Daí, então, vai surgir a necessidade de se aquecer essas panelas, evitando que o metal, quando for inserido nelas, ele tenha uma perca de calor muito grande, evitando que o processo de solidificação ele comece antes da hora. Os primeiros testes de aquecimento utilizando os queimadores de combustível com oxigênio foram realizados nos anos 80. Lá na época ocorreram muitos contratempos porque as panelas elas não eram apropriadas para as altas temperaturas que esses queimadores alcançavam, o que acabava provocando várias avarias na superfície das panelas. Mesmo assim, apesar dos avanços em segurança e tecnologia ao longo desses anos, ainda hoje em dia predominam os queimadores de carvão vegetal a ar ou os de gás natural a ar. Os queimadores de combustível oxigênio para o aquecimento de panelas e fornos, eles podem contribuir para que se tenha uma operação mais ecológica e econômica devido à eficiência de energia, podendo ser empregadas em temperaturas de aproximadamente 1.250 graus, com resfriamento natural pelo fluxo de oxigênio, e até 1.450 graus com resfriamento em água. Ainda assim, as emissões de gases de descarga elas são também de 80% a 85% menores do que nos queimadores de gás natural ar. Aqui nessa figura, a gente tem a instalação móvel do queimador de combustível oxigênio. A gente tem o regulador de fluxo de massa, o controle eletrônico e o indicador digital de potência. Então, à esquerda a gente tem a representação esquemática, e à direita, então, a gente vai ter a instalação com a cabine de controle. Aqui nessa figura também a gente tem outro queimador de combustível oxigênio, só que preparado para o aquecimento de uma panela com a capacidade de 8 toneladas. À esquerda, então, a gente tem a representação esquemática, e à direita, então, a gente tem esse equipamento montado em uma fundição. Falando sobre os motivos da eficácia dos queimadores de combustível oxigênio, durante o aquecimento, o oxigênio que ele é contido no ar, ele vai servir como um parceiro de reação para o combustível, que no caso seria o gás natural. Quando a gente fala somente de aquecer oxigênio puro, não o ar, o efeito de aquecimento ele vai ser muito maior porque não vai haver necessidade de aquecer o nitrogênio que está contido no ar. O nitrogênio ele constitui aproximadamente 79% do ar. Então aqui nessa figura a gente tem a comparação dos valores que foram obtidos aquecendo uma panela de 8 toneladas com gás natural a ar versus o gás natural oxigênio. Na esquerda a gente tem o gráfico do tempo de aquecimento por metro cúbico de gás natural utilizado. A parte mais clara do gráfico, aqui a gente pode ver que ela é referente ao processo que utiliza o oxigênio e gás natural para chegar a uma temperatura de 1.250 graus. E a parte mais escura do gráfico é sobre o processo, então, para aquecer a panela a uma temperatura de 950 graus, utilizando o ar comprimido junto com o gás natural. Na direita, então, a gente tem o gráfico que vai mostrar a quantidade utilizada de oxigênio e de ar comprimido versus o tempo de aquecimento. Em azul, a gente tem o processo com oxigênio, e em verde, a gente tem o processo com o ar comprimido. Aqui nessa figura, então, a gente tem os valores específicos que foram representados no gráfico anterior. A gente pode comparar o tempo de aquecimento, a quantidade utilizada em metros cúbicos de ar, o oxigênio e também o gás natural. A gente também tem os valores do preço em euro por metro cúbico para cada situação. E aqui a gente também tem uma simulação
de quanto seria gasto em 250 dias de trabalho utilizando cada método. Dá 32.700 euros para gás natural com o ar, contra 8.300 euros para gás natural com o oxigênio. Ainda 3 exemplos de aplicação. O primeiro, uma panela de 25 toneladas, seguido pelo aquecimento de panelas na posição horizontal, e por último, um forno de espera de 90 toneladas. Na panela de 25 toneladas foi utilizada uma instalação móvel, essa é uma imagem que o Wellington até já explicou anteriormente, que à esquerda a gente tem o esquema da lança com a alimentação dos gases e à direita uma foto real da panela. O destaque que eu iria dar para essa instalação é que ela é equipada para se obter no acesso remoto, permitindo o acompanhamento do processo estando em outro local da fábrica. Ou seja, não precisa estar ali o tempo todo acompanhando lá da panela as temperaturas que estão chegando ao processo. O autor ele disponibilizou um gráfico com a evolução das temperaturas ao longo do processo, que durou um pouco mais de 3 dias. A gente pode observar que nos primeiros 2 dias a evolução da temperatura é mais lenta, sendo que no último dia a inclinação da reta de temperatura aumenta bastante, justamente para a gente conseguir aquecer essa panela e o metal líquido ser despejado nela e não perder tanto calor. Ainda é destacado pelo autor que no início do processo o consumo era de 3 metros cúbicos por hora de gás natural e 6 metros cúbicos por hora de oxigênio, e ao final do processo chegou a 48 metros cúbicos por hora de gás e 96 metros cúbicos por hora de oxigênio. Aplicação e aquecimento de panelas na horizontal. Na imagem a gente consegue ver o queimador à esquerda fixo e atrás dele ficam as panelas. Nesse exemplo, o autor trouxe um comparativo dos dois processos. Esses dados são somados de duas panelas, uma de 25 toneladas e a outra de 50. Ele foi possível fazer esse comparativo porque o processo anterior, feito nessa empresa, era de aquecimento de gás natural mais ar. O primeiro item, comparado à temperatura, a gente pode ver que a diferença chega a 300 graus Celsius. O tempo de processo, que é o segundo item, cai para 1/4 quando comparado o tempo do gás mais o ar com o tempo do gás mais o oxigênio, que aumenta a produtividade, porque tu consegue liberar essa equipe para fazer outras atividades ou para fazer esterilização de outra panela. O consumo de gás natural também cai para 1/4 e o consumo de oxigênio é cerca de 20 vezes menor que o de ar. E por último, a gente tem os custos comparados, que a gente pode ver que caiu para menos da metade do que era gasto com o aquecimento a gás natural mais o ar. E nesse custo não deixa claro se ele está considerando a equipe. O terceiro exemplo que o autor trouxe de aplicação foi no forno de espera de 90 toneladas. A gente pode ver o forno aqui na imagem à direita. E à esquerda a gente tem um comparativo de consumo do gás. Ele não trouxe comparativo de custo nesse caso. Quando a gente compara o consumo do gás natural, a gente vê que no processo de gás natural mais oxigênio, o consumo só de gás é a metade do que quando a gente tinha um processo de aquecimento por gás natural mais o ar. Quando a gente compara o consumo de oxigênio, ele é 10 vezes inferior ao consumo que tinha anteriormente de ar. No total, quando a gente soma tudo isso, a quantidade de gás utilizada é 8 vezes menor comparando os dois processos. O autor trouxe ainda um outro exemplo de aplicação, que foi a fundição dos sinos de uma catedral medieval na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Um queimador de algum combustível que ele não especificou mais oxigênio sintetizou uma panela em Stassfurt, e essa panela foi depois levada para Blankenburg para ser aquecida e receber o bronze fundido, e finalmente transportada para a cidade onde ficava realmente a catedral. Na praça central da catedral foi feita a fundição desse sino, que ficou sendo resfriado por 4 semanas. E após esse tempo de resfriamento, o acabamento dele durou mais 4 semanas. Esses sinos medievais tiveram que ser restituídos após a Segunda Guerra Mundial, porque os anteriores foram fundidos durante a Segunda Guerra para a fabricação de armas. Aqui a gente pode ver o molde da fundição do sino, dentro do fosso onde ele foi colocado. A gente vê aqui em cima os maçalotes na parte superior desse molde do sino, e que não fica claro onde é que fazia a alimentação do metal, só mostra mesmo os maçalotes. A conclusão que o autor chegou são que, quando a gente compara os queimadores de gás natural mais o ar com o queimador de gás natural mais oxigênio, o segundo apresenta uma vantagem, pois consome menos combustível, proporcionando tempos menores de processo, que, como eu comentei anteriormente, aumenta a produtividade,
Então tem uma equipe que vai ficar livre para outras atividades. Outro ponto é uma melhora na qualidade do produto, pois as panelas atingem várias temperaturas, que evita perdas grandes de calor quando tu coloca o metal dentro da panela para ser transportado para algum outro ponto. E por último, o ruído gerado pela queima do gás natural mais o oxigênio, ele é bem menor que quando utilizado no queimador com o ar. Foi outro ponto que o autor encontrou de benefício.